Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. Estamos fazendo hoje um dia especial, uma live muito especial que eu quero compartilhar com vocês, saudando vocês aí neste final de ano. Estamos iniciando 2026, está chegando e nós queremos dar para vocês aqui um presente de ano novo. Isso está justamente estarmos juntos compartilhando um pouco do que aconteceu neste ano de 2025 e celebrar o que virá para 2026. É um ano especial, é um ano de alinhamento e eu quero compartilhar com vocês maravilhas que estão chegando para nós. Então, antes de começarmos qualquer coisa aqui, nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo. E eu quero convidar você a pegar agora aí papel e caneta. Vou te dar um minutinho para você pegar papel e caneta, se poder colocar uma agenda aí do seu lado, um caderno, porque o que eu vou te passar aqui são algumas chaves muito importantes para 2026. Então, vai lá, pega agora papel e caneta e já se programa para anotar. Nós vamos passar agora os próximos minutinhos juntos. E se você dedicou esse tempo para estar aqui, é porque você é uma pessoa visionária e quer o melhor para a sua vida e para a sua família em 2026. Celebremos. Estou vendo muitas pessoas queridas que me acompanham já há muitos anos, pessoas que estão sempre conosco dentro dos nossos programas de investimentos, dos nossos programas de trabalhos em equipe. E estou muito feliz pela presença de cada um de vocês. Hoje vamos falar especificamente sobre coisas que todos nós precisamos ter, né? Principalmente a visão e a transformação que começa dentro de você, para que você possa então trazer a luz da palavra e também a luz do entendimento financeiro, do entendimento emocional, para que o teu 2026 seja um 2026 repleto de saúde, de alegria e de prosperidade. Primeiro de tudo, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia especial. E este dia especial é o dia que o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o teu nome na beleza da tua santidade e sendo, Senhor, gratos por tudo que o Senhor já nos deu em 2025. Queremos te pedir, Pai, a tua bênção sobre cada vida aqui representada, cada família aqui representada, que o Senhor venha derramar a tua paz que excede o entendimento humano, que o Senhor venha abrir agora, Pai, a mente, a visão, para que todos possam ter uma visão clara daquilo que o Senhor tem para cada um no próximo ano. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará, ainda até o final deste ano de 2025 e com certeza no 2026 que está chegando. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo e somos a ti, Senhor, a ti declaramos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você crê, diga amém e que receba sobre a tua casa, sobre a tua vida esta paz, essa prosperidade. Muito bem, em nome de Jesus, amém. Estamos juntos e vamos iniciar esta caminhada nesses próximos minutinhos. E eu tenho presentes para vocês aqui, então se preparem, porque tem muita coisa boa que está chegando. E 2026 será um ano de muitas bênçãos, muitas prosperidades para todos nós. Começa anotando que o tempo não transforma ninguém. Isso é muito importante você entender que não adianta mudar o ano, não adianta mudar o mês, não adianta mudar nada se você não mudar primeiro. Então, o que muda, o que transforma o teu ano são as decisões. Escreve aí, decisões conscientes sustentadas por princípios corretos. As decisões, elas têm que ser conscientes. Não adianta você querer responsabilizar alguém pelas tuas decisões. E você também não pode esperar que as pessoas decidam por você. Então, o primeiro ponto que você tem que colocar aí é que nós estamos vivendo um mundo de transição muito rápida. E no mundo empresarial, onde as empresas crescem rapidamente, o mercado muda porque é tudo muito rápido, é muito dinâmico, as estratégias também mudam. As formas de ganhar dinheiro também mudam.
Você tem que mudar e se adaptar de acordo com o que está acontecendo no mercado. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Então, na vida espiritual, não é diferente. Você tem as colheitas. E as colheitas, elas não acontecem porque o calendário muda, porque 2026 chegou. Não, elas acontecem quando existem sementes corretas que são plantadas no tempo oportuno. E quando este tempo oportuno que nós estamos falando agora é chegado, você só vai colher depois que você fizer o trabalho de regar, de preparar. E 2026 não será o melhor ano da sua vida porque só porque ele está começando. Não. Será o melhor ano da sua vida porque você decidiu viver diferente daquilo que você viveu em 2025. Primeiro passo que você precisa entender. Você tem que entender que essa nossa conversa hoje aqui não vai ser um papo motivacional para vocês, tá? Se você estava esperando uma palestra motivacional, não. Vai ser algo estratégico que Deus me deu, que eu quero trazer para você e que você anote cada detalhe para que você coloque em prática e tenha resultados reais. Independente do projeto, independente da empresa, independente do negócio que você venha fazer conosco. Eu quero que você entenda que Deus ele está te dando chaves. São chaves que vão abrir o seu futuro para 2026. Então, a principal frase que eu quero que você anote: seu dinheiro segue a sua mente. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai fazer. Os resultados financeiros, eles seguem padrões internos. Talvez você esteja preocupado, dizendo, poxa, mas eu estou muito endividado, tenho muito problema. Você não tem problema, você tem um conteúdo que você veio trazendo de uma mentalidade. Isso que você está passando é o reflexo. Vamos dizer assim, já é a colheita. Então, as empresas hoje em dia não duram muito tempo. Empresas quebram primeiro na cultura, depois elas quebram no caixa, porque elas não têm uma cultura de reino, elas não têm uma cultura de investimento em pessoas. As pessoas quebram primeiro nos seus pensamentos, depois a conta bancária fica zerada. Então, eu sempre falo nos meus treinamentos que pensamentos, eles geram uma emoção. Aquilo que você está ouvindo agora está gerando para você uma emoção. Essa emoção ela vai transformar essa emoção, ou pode chamar de sentimento, ela vai transformar isso numa decisão de você fazer ou não aquilo que eu vou estar te orientando. E essa decisão, ela não pode ser uma decisão simples de dizer, ah, tá bom, eu vou fazer. Ela tem que vir acompanhada de hábitos. E esses hábitos, eles vão transformar em resultados. Então não é uma coisa simplesmente, tomei a decisão, agora eu vou ficar rico. Não, tomei a decisão, agora eu vou ficar magro. Não, você tem que fazer aquilo que é preciso ser feito para que haja a mudança. E a plantação, ela vem sempre antes da colheita. E antes da colheita ainda vem o quê? Você tem que regar, você tem que preparar a colheita. E quando chegar esse momento, você vai conseguir colher de uma forma clara. A Bíblia mesmo confirma isso ao nos ensinar que o coração governa a vida, né? O Senhor diz na sua palavra que de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o mercado também financeiro confirma isso ao mostrar que a mentalidade ela precede performance. Se você tem na sua mentalidade uma visão clara daquilo que você quer e da onde você vai chegar, aí depois disso você encontra as ferramentas para executar. E tudo isso não tem a ver com um problema financeiro, mas tem a ver com um modelo mental financeiro, um modelo que você já tem utilizado durante muitos anos. E se não deu certo até agora, nós temos que trocar alguns drivers aí. Meu amigo Pablo fala isso de uma forma muito clara. Você tem que trocar os drivers mentais e substituir por drivers novos, para que você possa estar pronto e apto para este novo cenário que o mundo nos oferece. Não tem jeito, aqui você tem que ser confrontado, e eu quero te falar isso com muito carinho, com muito amor, com muita delicadeza, porque eu sei que pode soar arrogante para algumas pessoas, mas a maioria das pessoas nunca foram ensinadas a lidar com dinheiro. As pessoas nunca foram ensinadas, elas herdaram crenças limitantes que são das suas famílias.
repetem padrões de consciência e no mundo corporativo isso é chamado de má gestão. Mas na nossa vida pessoal, a Bíblia mesmo chama de falta de conhecimento, né? O problema não é quanto você ganha e como você pensa, mas sim como você decide e administra. Essa é a diferença. Quem não planeja se perde, fica pelo meio do caminho. E o planejamento é o mapa da liberdade. Então, para você entender um pouco mais do que nós queremos trazer para você, você precisa compreender que nós estamos num mundo em que as coisas não são mais como eram antigamente. O dinheiro não é mais físico como era antigamente. Hoje o dinheiro é digital, o dinheiro hoje ele precisa ser tratado com muito mais cuidado, com muito mais carinho, muito mais respeito, porque a gente costuma dizer que o dinheiro não aceita desaforo. E por que eu estou juntando essas duas coisas muito importantes? Porque não existe prosperidade real que a Bíblia ensina sem você poder desfrutar daquilo que Deus já nos deu. Você tem direitos, sim, de receber o melhor. Jesus ensinou isso, planejamento ao falar, de calcular o custo antes de construir. Planejar não é falta de fé, planejar é fé com maturidade. Então, o planejamento financeiro, ele tem que estar claro para você. Onde eu quero estar em dezembro de 2026? Escreve aí. Dezembro de 2026. Onde e como eu quero estar? O que eu preciso parar de fazer agora para ter uma qualidade de vida melhor e ter recursos melhores para 2026? O que eu preciso começar imediatamente? Escreve essas três frases. Onde eu quero estar em 2026? Segundo, o que eu preciso parar de fazer agora que está me atrapalhando? E o que eu preciso começar imediatamente? Então, eu preciso de um planejamento. Você tem que assumir o controle da sua vida. Você tem que saber quanto você ganha, você tem que saber o que você quer e quanto você precisa para conquistar aquilo que você quer. Então você vai esmartirizar as suas metas. Você vai trabalhar isso dentro de uma visão onde você assume a responsabilidade e gera poder isso na sua vida. Então, enquanto a culpa está fora, o poder está fora. Ou seja, se dá alguma coisa errada, se você entra em algum negócio e o negócio não funciona, ou por algum motivo você culpa o terceiro, você coloca a culpa em outra pessoa. E aí você não tem o poder de decisão, você não tem o controle da sua vida. No mundo empresarial, líderes assumem resultados, mas na vida espiritual, a maturidade começa quando paramos de culpar os terceiros, culpar as pessoas, porque simplesmente não deu certo, ou porque você fez uma escolha e você não teve uma gestão, você não teve ali a humildade de ouvir uma liderança, você talvez tenha tomado decisões precipitadas em colocar valores que você não poderia colocar em determinados negócios, e você simplesmente repassa esta responsabilidade para outras pessoas, ao ponto que você não assume o controle, você não tem o poder nas suas mãos. A responsabilidade não é peso, responsabilidade é autoridade sobre a sua própria vida. Você não pode deixar com que ninguém assuma o controle que é seu. Então, para isso, você precisa de foco e visão, metas claras. Escreve aí, foco e visão. Você precisa de metas claras. Então, vamos deixar isso bem mais dinâmico. Vamos pensar, sem um destino definido, qualquer caminho serve. Então não adianta você pegar o melhor navio cruzeiro se você não sabe onde é que é o destino final. Se ele vai te levar para uma ilha deserta ou para uma ilha paradisíaca, você precisa saber o destino final. E para isso deixar bem claro, você precisa criar o seu quadro de visualização, tá? Isso é muito importante, você ter um quadro com as suas metas. Olha, eu ganho hoje 2.000, 3.000, 5.000. Eu quero ganhar em 2026, passar a ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais. Como que eu vou fazer isso? Aonde eu vou complementar a minha renda? Aquilo que eu já tenho.
O que eu vou tirar dali para investir em algo particular meu? Ou que eu vou entrar numa empresa de marketing de relacionamento? Ou eu vou pegar esse valor e vou abrir um outro negócio de investimento? Eu vou colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim? Então, esse destino que você vai dar ao teu capital, ele precisa estar muito claro. E por isso nós vamos te ajudar. Com as empresas, elas trabalham com metas claras, elas trabalham com um planejamento, né, que são mensuráveis a curto prazo, a longo prazo, alinhadas com valores. E a Bíblia chama isso de visão, o mercado chama de planejamento estratégico. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui esta organização, porque organização é prosperidade. Então você tem que, primeira coisa, anote aí, você tem que saber quais são os seus gastos. Ah, eu tenho aqui custo da casa, ou aluguel, ou mensalidade, não, minha casa, ou IPTU, enfim, energia, água, custo da casa. Esse é meu custo fixo da casa, o custo aproximado da casa. Segundo, custo com alimentação. Quanto que eu gasto para me alimentar, eu, minha família? Qual o custo que eu tenho com comida, com bebida, com a suplementação, enfim. Terceiro, gastos com a minha saúde. Quanto que eu gasto com academia, com clínica, com plano de saúde, seja com o que for, com a sua saúde. São os três pontos básicos que você precisa ter definido. Sua moradia, sua alimentação, sua saúde, ok? Esses três pontos básicos inicialmente. Depois você vem para os bens físicos. Aí você vem carro, né? Quanto que eu gasto com o meu carro? Qual o custo de mensalidade? Se eu pago um financiamento? Quanto que é se eu já tenho o carro quitado? Quanto que eu pago de PVA por ano? Esmartiriza isso, ou seja, divide, meu custo de PVA custa R$ 1.000 por ano. Então eu tenho que guardar 80 reais por mês para pagar, vou quitar, vou pagar parcelado. Tudo isso é organização, o planejamento que você precisa fazer. Aí você vê, tudo bem, o carro tem também o quê? Manutenção, combustível, troca de óleo, filtro, uma vez por ano, pá. Ou seja, isso é organização. Ah, Léo, mas eu não tenho paciência, mas você precisa fazer isso para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Quanto você gasta com isto? Tem que ficar claro. Para que você saiba onde você quer chegar, você tem que saber onde você está. Senão você pensa assim, eu não posso trocar de carro agora. Mas eu quero, eu vou lá e troco, e aí eu me endivido, e eu fico com uma parcela maior do que aquilo que eu posso pagar. Daqui a pouco o banco está tomando o seu bem. Então, isso tem que ser claro para você. Tem que ficar muito claro. Olha, meu custo operacional mês, com água, comida, bebida, iluminação, energia, papapá, internet, tudo custa R$ 5.000. Bom, então você tem que ganhar acima de R$ 5.000 para não ficar no vermelho. Compreende isso? Ah, mas se o meu custo hoje é maior do que eu ganho, eu preciso cortar algumas coisas ou diminuir algumas coisas para que eu entre dentro daquele padrão primeiro. E aí, a partir do momento que eu entrei dentro do padrão exigido mínimo para cumprir com os meus compromissos, eu começo a criar estratégias para aumentar a minha renda. E quando eu aumento a minha renda, proporcionalmente, eu vou aumentando também o quê? As minhas possibilidades de crescimento e prosperidade. A desorganização, pessoal, ela gera ansiedade. A organização, ela gera clareza. Clareza gera paz. Quando você está com tudo tranquilo, está com o nome limpo, está com as coisas resolvidas, isso gera para você paz, tranquilidade, você pensa melhor. Organizar é saber quanto entra, saber quanto sai e saber para onde vai. Na Bíblia, a fidelidade no pouco e no mercado chama-se governança financeira. Então você tem aqui, para quem, principalmente para quem é cristão, uma responsabilidade maior ainda com as finanças. Porque você tem que lembrar que existe um provedor que é o dono do ouro e dono da prata. E ele nos ensina que se você for fiel no pouco, sobre o muito ele te colocará. Então você é o seu melhor investimento.
Claro, na minha concepção, eu tiro o primeiro 10% de tudo que eu consigo, que eu conquisto como lucro, e eu abençoo a obra de Deus. Eu abençoo projetos internacionais, projetos sociais, e eu faço aquilo que a Bíblia me ensina. Agora, você tem que aprender que você tem que se pagar primeiro. Pague-se primeiro, porque pagar-se primeiro significa criar uma reserva para você. E aqui entra o primeiro ponto de prosperidade para o próximo ano. Então, criar reserva quer dizer investir em conhecimento. Você tem que estudar, você tem que participar de lives, participar de treinamentos. Se você quiser ter uma mentoria mais aprofundada, você tem que investir num mentor, num coaching. Construir segurança depende de conhecimento. Agora há pouco eu estava falando com um empresário e ele disse para mim: Poxa, eu estou entrando na política e eu queria saber mais informações. Como que eu vou tratar com dinheiro? Eu sei que agora vai entrar aí uma regra forte do Pix. Como é que eu vou movimentar o dinheiro? Ele não tem o conhecimento. Então, eu tenho conhecimento para passar para ele que existem fórmulas legais para que ele possa utilizar criptomoedas, cartões internacionais, que ele não vai ser, vamos dizer assim, taxado em cima de todas as transações, ele vai ter os pagamentos minimizados de imposto de renda. Então, tudo isso é informação. Enquanto você não sabe algo, você não pode obtê-lo. Porque se eu soubesse aonde está o pote de ouro, eu já tinha ido lá e tinha pego. Concorda comigo que você não pode conquistar algo se você não tiver o conhecimento? Então, primeiro você tem que conhecer, ter informação. E buscar informação muitas vezes vai te privar ou vai te proteger de sofrer consequências lá na frente. Então, isso chama-se investir em conhecimento e construir segurança. Espiritualmente, a gente fala que isso é uma boa mordomia, né? Empresarialmente é sustentabilidade, é saber usar. Quem não se prioriza vive sempre no limite. Quantos de nós já passamos aquele, poxa, esse mês terminou o mês, terminou o dinheiro antes de terminar o mês. E aí a pessoa fica naquela situação, naquela angústia, porque não tem, e aí agora vem um final de ano apertado, vem um início de ano com muitos gastos, com escola de criança, IPVA, IPTU, tem muita coisa, material escolar, enfim, tudo que a gente sabe que é necessário no início de ano. E se você não estiver planejado, você fica para trás. Então, a Bíblia chama isso de você entender o passo a passo. Na renda ativa que você vai ter, sustenta o presente. E a estratégia que eu quero te ensinar é que você também tem uma renda passiva para construir o futuro. E a Bíblia chama isso de semeadura. O mercado chama-se de juros compostos. É aí que eu quero entrar com você, num paradigma de que você ainda não aprendeu a usar os juros compostos no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Então, o princípio é o mesmo. Pequenas decisões conscientes criam e geram grandes colheitas no futuro. Muitas pessoas não entendem, mas quando o próprio Deus escolheu José, que se transformou depois no José do Egito, né? Ele desde pequeno ele tinha sonhos. E quando ele tinha os sonhos, Deus dava a interpretação dos sonhos para ele. E um dia ele sonhou, contou para os seus irmãos o invejaram, venderam ele como escravo e disseram para o pai dele que ele tinha sido morto no deserto por uma besta fera. Trouxeram a túnica dele lá, mancharam de sangue e disseram para o pai dele que ele tinha morrido. Mas quando Deus tem um plano na nossa vida e a gente escuta os planos de Deus, a promessa que ele fez vai se cumprir. Pode demorar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, de acordo com a nossa vida, de acordo com o nosso posicionamento. Mas quando você se posiciona, Deus, ele abre as portas. E José se posicionou, tanto quanto ele foi escravo, quanto ele foi depois vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar, tudo que ele tocava prosperava. Até mesmo quando ele foi para a prisão por uma falsa acusação, por uma falsa denúncia da mulher de Potifar, que ele teria tentado assediá-la, e ela que fez isso contra ele, mas ele fugiu, ele não cedeu à tentação, manteve-se fiel,
e mesmo no cárcere, preso, tudo que ele tocava prosperava. E um dia, Faraó teve um sonho e o copeiro e o padeiro que estavam presos ouviram algumas interpretações de José na prisão. E ele disse: Olha, quando vocês estiverem com Faraó, lembre-se de mim. E quando o Faraó estava atormentado por causa de um sonho, José então foi chamado da prisão para interpretar o sonho, porque ninguém na corte, todos os adivinhos, todos os magos, ninguém interpretava o sonho do Faraó, que é um sonho que você já conhece na palavra, que ele falava sobre as 7 espigas magras e feias que nasciam e depois elas engoliam as 7 espigas gordas e recheadas, e a mesma coisa acontecia com 7 vacas magras que vinham e engoliam 7 vacas gordas, enfim. E aí ele foi e interpretou o sonho, disse que eram 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria que haveria sobre a terra. E Faraó então disse: quem poderia ter mais condições de nos ajudar a administrar isso se não fosse o Filho de Deus, essa pessoa que está aqui, que é um enviado, que tem todo o conhecimento. E aí ele foi honrado. Trocaram o nome dele, colocaram o nome dele de Safenat Paneia, para que ninguém soubesse quem ele era, né? Porque ele era o José do Egito. Deram para ele roupas de linho fino, um colar de ouro, deram um anel de ouro para ele, e ele se tornou a pessoa mais importante, o governador daquela época, abaixo apenas de Faraó. E aí, qual era a grande estratégia que Deus tinha dado para ele? Juros compostos. Como isso, Léo? Porque cada 20% de tudo que entrava, ele retirava e guardava num celeiro para quando? Para quando viessem os 7 anos de miséria, o povo, o mundo todo que não guardou, vinha ter que comprar da mão de Faraó. E isso fez com que o poder dele se multiplicasse muitas vezes. Cada vez mais rico ele ficou, porque ele não tinha concorrência, ele venderia no preço que ele quisesse. E assim, a grande fortuna, a grande estratégia dos juros compostos já vem desde essa antiguidade. Então, eu quero que você entenda que o bloqueio maior não está no seu dinheiro, o bloqueio está na sua mente. É a sua mente que precisa desbloquear. E é para você superar o medo e a autossabotagem. Tem pessoas que ganham dinheiro, mas não sabem para onde o dinheiro foi. Elas ganham dinheiro, daqui a pouco perdem tudo. Elas entram num negócio e se motivam, se emocionam e não têm um controle. E em vez de pegar e tirar o seu capital, ela vai e aposta de novo, e aposta de novo, e aí acontece o ciclo da sabotagem. Porque não adianta. Os senhores conhecem o que nós estamos falando. Nesse mercado, principalmente mercado de marketing de multinível, ou marketing de relacionamento, ou essas pirâmides, tudo que nós já vimos na vida, tudo tem um fim. Todas têm começo, algumas se estendem mais algum tempo, outras permanecem por 2, 3, 6 meses, um ano, mas nenhuma delas você viu durar 10 anos, 20 anos, 30 anos consecutivos. Então, nós temos que ter a consciência de que é um negócio de alto risco. Se é um negócio de alto risco, eu não posso colocar todas as minhas fichas numa única cesta. Eu tenho que ter um planejamento financeiro a curto prazo, a médio e a longo prazo. Os de longo prazo eu posso colocar nesse sistema? Não. Os de longo prazo eu tenho que colocar num sistema mais seguro. Vai render menos? Sim, mas é mais seguro. Os de médio prazo eu posso colocar um pouco mais, um pouco menos, perdão, de valores, mas eu tenho um risco calculado. E as que são de curto prazo, eu tenho que colocar um valor que não vai me prejudicar, que não vai me fazer falta a ponto de me quebrar ou de tirar algum sustento da minha casa. E eu tenho que trabalhar com o lucro composto. Eu consegui fazer aquele dinheiro duplicar, eu já tiro o meu capital principal e trabalho com o lucro. Tiro uma parte daquele lucro e jogo para longo prazo e jogo para médio prazo. É isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero compartilhar com você, porque nos últimos 8, 10 anos eu tenho pessoas em 28 países que seguem os nossos aconselhamentos. Lembrando a todos vocês, eu explico o que eu faço com o meu capital, aqui não é nenhum conselho financeiro, mas você toma a sua decisão de acordo com aquilo que é o teu conhecimento.
Mas se está dando certo para mim e está dando certo para tantas pessoas que seguem o modelo, por que que não vai dar certo para você? Você precisa aprender a seguir o modelo. Crescer exige nova mentalidade, crescer exige nova identidade e novas decisões. Então você tem que entender que você precisa aprender com quem já fez o caminho. Por que que eu vou ter que fazer todo o caminho, bater cabeça, se eu já tenho alguém que chegou lá e que já sabe o caminho para me ajudar? Então, dinheiro, pessoal, dinheiro é ferramenta, não é propósito. Você tem que ter um propósito para que o dinheiro chegue. Entenda isso. O propósito maior da sua vida tem que ser um canal. Você tem que se tornar um canal do fluir do dinheiro, da bênção de Deus. Porque quando você se torna um canal, quanto mais você ajuda, mais você ganha. Quanto mais você empreende, mais você ajuda pessoas e também é ajudado. Empresas que crescem sem valores, elas quebram. Sem pessoas que prosperam sem equilíbrio, elas adoecem. Adoecem porque o dinheiro se torna o Deus delas. O dinheiro se torna aquilo que é o mais importante. As pessoas passam por cima de outras porque elas não têm o mínimo que é você colocar Deus acima de tudo. Porque se você colocar Deus acima de tudo, você não vai querer o mal para as pessoas. A prosperidade verdadeira, ela não é o dinheiro. A prosperidade verdadeira, ela é um conjunto de coisas, de finanças, claro, finanças são muito importantes, os relacionamentos são muito importantes e a espiritualidade. Se você não tiver essas três coisas equilibradas, não adianta você só estar muito bem financeiramente e você está isolado. Eu tenho exemplo de pessoas que têm muito dinheiro, mas são tristes, são sozinhos, porque eles têm tanto medo que as pessoas cheguem perto para tirar alguma coisa deles, que eles se isolam. Eu conheço pessoas que são tão boas, tão alegres, que ganham um salário mínimo e compartilham, às vezes, e dividem suas coisas com pessoas que estão ao seu redor. Então, a espiritualidade, a maturidade e o relacionamento, eles vêm primeiro, porque o dinheiro ele tem que ser um complemento para a sua vida. Disciplina, ela vence a motivação. Escreva isso. Disciplina vence motivação. A constância de algo que você vai fazendo todos os dias, ela constrói o que nós chamamos de liberdade. Então, a motivação inicia, a disciplina ela sustenta. Eu posso motivar você aqui, mas se você não fizer todos os dias, se você não se policiar todos os dias, você vai acabar esfriando, porque eu não vou estar todos os dias nessa live com você. Apesar de nós termos lives praticamente todos os dias da semana, muitas pessoas não participam, muitas pessoas não entram, não estão junto conosco. Mas você que está aqui, você que está nos acompanhando através desse vídeo, pode fazer parte do nosso clube, que é o Clube Lucro Certo, onde nós não falamos de uma empresa específica, nós falamos sobre o futuro, sobre negócios e trazemos para você aquilo que nós achamos que é o que há de melhor no mercado no momento. E sempre temos uma lista para você fazer as suas escolhas. Sempre temos uma lista também daquilo que você não deve escolher, porque nós já sabemos que vão ser golpes, que vão ser coisas que vão trazer prejuízo para as pessoas, porque pela experiência de anos que nós temos, nós já excluímos algumas coisas que nós já sabemos que não têm sustentabilidade, não vão durar muito tempo e você corre altos riscos. Agora, aquilo que nós analisamos, vimos que existe algum sentido que está no início, no princípio de um projeto e que nós temos possibilidades reais de fazermos ali a dobra ou até a triplicação do nosso capital, então nós entramos. Cada um investe o seu capital de acordo com a sua possibilidade. E muitas vezes nós conseguimos isso de uma forma muito rápida, dobramos, triplicamos, até quadruplicamos o capital, e aí pegamos aquilo que foi o lucro e investimos em outros negócios a médio e longo prazo. E é isso que eu quero te ensinar. No mercado, os processos, eles vencem a emoção. Você não pode fazer tudo por emoção. Já na fé, a perseverança vence o entusiasmo passageiro. Então, pequenas ações diárias
que você começar a tomar em 2026 vão mudar a sua história. Quer ver um exemplo claro? Você precisa emagrecer. Você já viu algum velhinho gordo? Velhinho mesmo, de 80, 90 anos, gordo, gordão? Não vê. Por quê, Léo? Porque eles não vivem 80, 90 anos. Os velhinhos morrem, os gordos morrem muito antes. Então você tem que cuidar da sua saúde. Não, mas eu não tenho paciência para ir à academia, eu não consigo malhar, eu não consigo fazer uma caminhada. Você tem que criar um hábito, nem que seja pequeno, de subir 10 lances de escada, de você fazer 10 polichinelos, de você fazer 2, 3, 5 apoios que você consiga fazer, mesmo que seja de joelhos, apoiado na cama. Não importa, você precisa começar. Porque pequenos hábitos repetidos várias vezes se transformam em grandes mudanças. Então, se você começa a cuidar da sua saúde agora, tomar essa decisão, eu tenho que, poxa, eu tenho consciência. Essa imagem corpórea que eu vejo no meu espelho não é o que eu quero. Então, se eu tenho condições de mudar, eu vou mudar agora. Eu não vou esperar que alguém me motive. Eu vou fazer mudanças, vou tomar atitudes, vou fazer uma caminhada todo dia de manhã, nem que seja dentro do meu bairro, na minha rua, no meu condomínio, não sei, a qualquer lugar. Você não tem dinheiro para ir para academia agora, não tem problema. Existem vários exercícios que você pode fazer com o peso do seu próprio corpo, tá tudo na internet, tá no YouTube, tem a calistenia, tem, olha, alimentação. Você sabe que tem coisas que você já come há muitos anos, que teu corpo está saturado. Muitas das pessoas estão morrendo porque elas estão ingerindo aquilo que não presta. Então você precisa tomar atitudes para a sua sobrevivência e para a sua qualidade de vida. Então não adianta eu dizer para você que você vai emagrecer 20 quilos no mês. Não, mas se você conseguir perder 1 quilo, 2 quilos por mês, no final do ano de 2026, você vai estar com menos 20. Imagina só você com menos 10, menos 20 ou menos 5 quilos, não sei. Mas você precisa cuidar da sua saúde. Isso é um ponto primordial que você precisa fazer, porque as pequenas ações diárias elas vão mudar a sua história. Decisões criam destinos. Escreve aí, quem você precisa se tornar em 2026 para você mudar o seu destino. 2026 será o melhor ano da sua vida. Diga, 2026 será o melhor ano da minha vida. Agora, para isso acontecer, você tem que tomar algumas atitudes. Resultados exigem mudanças. Que mudanças são essas? Mudanças de comportamento, mudanças até de identidade. Você tem que parar com algumas coisas que você já viu que não dão certo e tem que começar a experimentar o novo, mesmo que o novo seja desafiador, mesmo que o novo para você seja algo que você ainda não. Tudo que é novo gera resistência. Quer ver uma coisa? Eu chamo algumas pessoas para alguns projetos dentro da Web3. A Web3 ela é basicamente dentro da blockchain, tem uma linha de segurança muito maior do que os negócios em Web2, porque o Web2 ela é uma conta central, tem um dono, que pode ser influenciável, que pode ser uma pessoa que tenha uma boa intenção, mas que não consiga administrar bem. Tem vários riscos maiores na mão de um cara que de repente nunca viu tanto dinheiro e aí ele vê que o negócio explodiu em 1 mês, 2 meses, ele sabe de uma coisa, vou apertar o botão vermelho, vou sair fora e vou ficar com esse dinheiro todo para mim. E aí a maioria das pessoas perdem. Por quê? Porque estava na mão, o controle central na mão de uma pessoa. Mas aí esse cara recebe em Pix. Para você a facilidade é o Pix, né? Pois é, agora o Pix vai dar um problema danado a partir de janeiro. Você tem que estudar, porque se você movimentar mais de 5.000 reais, tanto recebendo quanto aportando, você vai ter ali impostos muito altos, valores muito altos, taxações muito altas. Mas isso é um outro assunto para a gente falar depois. Agora, quando eu falo de Web3 para as pessoas, o cara fala assim: não, aquele negócio da carteira descentralizada, eu não sei mexer com isso. Aí a pessoa já coloca empecilho, em vez de assim, não me ensina, eu quero aprender, vamos lá. Porque quando você aprende, você não depende. Escreve isso. Quando você aprende, você não depende. Quando você aprende a fazer as coisas e não depender de terceiros, você abre horizontes. E aí você vai aprender a mexer com carteira descentralizada, você vai aprender que existe um cartão internacional que você pode carregar com cripto e utilizar pagamentos
na rua, no banco, no posto de gasolina, em qualquer lugar que você esteja, vai pagar em cripto. Você pode ganhar cashback em Bitcoin. Você pode ganhar bitcoins por simplesmente indicar pessoas a comprarem esse cartão. Gente, é muita coisa que não dá para eu falar tudo numa live. Mas se você estiver junto comigo, 2026 eu vou te ensinar tudo, o passo a passo para você ter a independência financeira dentro das regras, dentro da lei, aonde você vai poder fazer aquilo que você sempre sonhou e viver de rendimentos, que é o nosso canal do YouTube. Inclusive, já quero convidar você que está nos assistindo a deixar o seu comentário se esse conteúdo está sendo bom para você. Você vai lá, dá uma paradinha agora, não custa nada, deixa seu joinha lá e já comenta, olha, matéria muito boa, conteúdo muito bom. Para quê? Para que o YouTube também indique esta matéria para outras pessoas. E assim você nos ajuda crescendo o canal e também nos ajuda promovendo o Clube Lucro Certo. Que quanto mais pessoas estiverem fazendo parte do clube, maior serão as nossas chances de êxito em todos os negócios. Então, você não muda o que você faz, você muda quem você se torna. Então, você não muda só de atitude, você não muda só uma forma de pensar, você muda quem você se torna. Então, é você se tornando uma pessoa melhor. Então, eu preciso entender que hábitos que precisam morrer comigo, que hábitos que eu tenho que deixar. Ah, eu estou fumando, ou eu estou bebendo demais. Ah, eu estou vivendo uma vida que eu gasto com besteira. Ah, eu compro demais, sou compulsivo. Ah, sei lá, não sei qual é o teu problema, o teu vício ou a tua compulsividade, mas alguns hábitos que você faz precisam morrer com você. Porque para gerar vida tem que haver morte. Ixi, agora eu entrei num lugar pesado para você. Para uma árvore dar fruto, a semente tem que morrer, tem que entrar na terra, ser regada para criar raízes, para nascer os primeiros ramos, para crescer ali o tronco da árvore, depois gerar frutos. Mas antes vem o quê? O tempo do inverno, vem as folhas. Tudo tem tempo de amadurecimento. Mas para que haja uma mudança, precisa haver principalmente uma decisão. Essa decisão que é a mentalidade de uma pessoa milionária. A mentalidade é tudo, pessoal. É como você pensa é que vão acontecer as coisas. Tem um livro que eu quero indicar para você chamado Pense em Riqueza, né? E tem um outro livro também que é Os Segredos da Mente Milionária, de Tim Harv Eker, que eu é, sou um dos embaixadores aqui no Brasil, fiz esse curso juntamente com ele, e eu quero dizer para vocês que isso muda os paradigmas, muda a vida das pessoas. Que decisão você está pronto para fazer? E qual é a decisão que você está adiando? Aquilo que você vem adiando há muito tempo, que você diz assim, não, eu tenho que parar com isso, porque isso aí só me traz prejuízo. Talvez você seja um viciado em apostas. Talvez você seja um viciado num tigrinho da vida. Talvez você já perdeu muito dinheiro colocando dinheiro nas pirâmides. Talvez você já colocou muito dinheiro e não sabe como administrar. Tudo em excesso gera prejuízo. Tudo. Então você tem que saber dosar as coisas. Você pode fazer parte de vários negócios, desde que você saiba administrar. E para a gente finalizar essa parte de texto e de compartilhamento com vocês, a decisão começa agora. 2026 é o ano do homem. O número 6 representa o homem na palavra. É o ano da colheita, é o ano de resultados. Eu criei recentemente um podcast chamado, na verdade ele já existia há muitos anos, só que era um formato de televisão, um programa chamado Talk Show Gospel, onde eu faço entrevistas com artistas, pastores, cantores, e eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link desse canal, que chama-se Portal Rede Cell. É muito fácil, você digita lá Portal Rede Cell e você vai ver as entrevistas. E eu estava entrevistando uma das personalidades mais incríveis que eu conheci no ano passado, em 2025. Na verdade, conheci em 2024 e tive a oportunidade de compartilhar alguns eventos. Conheci pessoalmente o apóstolo Geraldo Denardi, que é um homem de Deus, um homem visionário que está voltado para
uma vida no altar, uma vida de consagração, de avivamento. E, e ele falou para mim, Léo, 2026, o mundo todo está pregando a mesma coisa. Os principais líderes estão falando sobre o ano da colheita, o ano que você vai se tornar muito próspero. Então, como é que você vai colher se você não plantou? Então, agora, no final de 2025, começo de 2026, é o tempo da tua plantação. E nessa plantação, você tem que escolher muito bem qual é o terreno que você vai plantar. Por isso, eu estou fazendo essa live para deixar vocês preparados, porque eu vou estar trazendo para vocês as maiores e melhores oportunidades para você iniciar o ano de 2026 com algo que nós já pesquisamos, já entendemos que seria para você uma das melhores ou maiores oportunidades. Mas tudo isso depende da sua decisão. 2026 começa agora, a decisão é sua. O tempo de mudança é agora, não é ano que vem. Você está nesse momento de decisão, de análise do que vai fazer, fez uma reflexão, uma retrospectiva de 2025. No mundo empresarial, as decisões estratégicas, elas não podem ser adiadas, não são adiadas. E na Bíblia, o hoje sempre precede a transformação. E para você ter uma transformação real, você precisa encontrar com a verdade. E aí nós voltamos para a vida de Jesus. Aquele que encontra Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele toma uma decisão, ele muda completamente. Então agora o que você precisa é entender que o futuro, ele não é um evento, ele é uma construção diária. Você tem que construir isso diariamente. Construir isso com a sua vida sendo transformada por aquilo que você estiver buscando, buscando verdadeiramente informações com pessoas, com mentores que possam te ensinar aquilo que eles já verdadeiramente aprenderam e que sabem colocar em prática. Então, assim, todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, ele é baseado única e exclusivamente nas minhas experiências pessoais e naquilo que eu acredito que para nós termos resultados, nós precisamos fazer a nossa parte. Resultados diferentes só chegam com novas atitudes. Não adianta eu fazer as mesmas coisas que eu fiz no ano passado, que eu não vou ter os mesmos, eu vou ter os mesmos resultados neste ano. Então, o mundo está mudando rapidamente, a forma de ganhar dinheiro está mudando rapidamente, e cada um de nós precisa estar pronto, precisa estar apto a entender que não é um momento de nós arriscarmos, errarmos, nós precisamos acertar. E para acertar, muitas vezes depende daquilo que as pessoas não têm, que é informação. Quero mostrar para vocês aqui rapidamente um pouquinho do, de algumas coisas muito bacanas que eu tenho podido acompanhar e ajudar. E eu queria compartilhar com vocês um das pessoas que eu tenho apoiado. Isso não é para glória do meu nome, não. É para compartilhar, para que vocês também possam usufruir e que vocês também possam vir a fazer parte desse tipo de, de envolvimento, de engajamento, porque quando a gente faz para o próximo, a gente, com certeza, a gente também é abençoado. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas maravilhosas que têm acontecido, que têm sido bênção na minha vida e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Uma da, dos objetivos nossos dentro do nosso projeto da Rede Cell e do projeto do programa Talk Show Gospel é ajudar pessoas ao redor do mundo. E eu tenho, deixa eu colocar aqui pelo meu, pelo meu celular, para vocês verem o que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou entrar aqui através do celular para mostrar para vocês algumas dessas histórias maravilhosas. Deixa eu colocar aqui só um instantinho, por gentileza.
Pronto. Vou entrar aqui agora. Olha só, gente. Vamos ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um jovem pastor na África que eu tenho tido um prazer muito grande de ajudá-lo e eu quero compartilhar com vocês isso. E o Antônio. É um trabalho que muitas pessoas não gostariam de fazer, mas, para você ter uma ideia, é um trabalho que, uma vez por semana, a gente consegue reunir mais de 150 crianças. Vou mostrar aqui para vocês. Paz de graça, querido pastor Leo Trajano. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Hoje, data 24 hoje, de outubro de 2025, estamos aqui na preparação do nosso almoço do dia. Temos aqui carne, temos tempero, temos arroz, né? Foi uma grande bênção, né? Os irmãos, os amigos do irmão Sinei conseguiu ajudando também com um pouco. Estaremos aqui daqui a pouco servindo as crianças que tanto precisam de alimento, que estão passando fome nessa região que nós estamos. Amém? É preciso que compartilhe para outros irmãos, amigos, em nome de Jesus, para poder ajudar esta obra missionária, hoje e sempre. Deus abençoe. Grande abraço, querido pastor. Olha isso, pessoal. Sinal de oração. Sinal de oração. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo dia. Pelo dia. Abençoe. Abençoe. Irmão Anderson. Em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido pastor Leo Trajano, louvado seja Deus, do Ministério Redeceu, Rede Cristã de Evangelismo em Comunidade, liderada pelo pastor Leo Trajano, em Fortaleza do Ceará. Louvado seja Deus, hoje o nosso Natal está sendo uma grande bênção. Estamos aqui em Moçambique, na nossa comunidade de Rua, né? No nosso Natal está sendo uma grande bênção, né? Compartilhe nossos vídeos com mais membros da igreja, com mais pessoas, para poder nos ajudar nesta missão, nesta obra, ajudando as crianças aqui em África, Moçambique. Amém? Meu querido irmão Leo Trajano, continue fazendo live com outros irmãos, com outros membros, para sempre nos ajudar nesta missão. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa, sua vida e sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bom, pessoal, tinha muitos outros vídeos para mostrar aqui, mas eu queria compartilhar com vocês que imagina 150 crianças, às vezes os pais, os irmãos, que comem uma vez por semana. Uma vez por semana eles comem
esse tipo de comida que a gente consegue juntar alguns amigos empresários e eles poderiam ter essa alimentação diária, mas não tem. Eles comem da ONU um sachêzinho que custa $1, que é uma pastinha que traz a nutrição básica mínima para sobreviver. Isso eles colocam na boca, chupam, é um saquinho e tomam água quando tem, que também não é uma água bacana, é água de rio lá, e a gente consegue fazer um trabalho mínimo para ajudá-los. E imagina, claro que se você for olhar para dentro do Brasil, também temos dificuldades. Mas o que eu quero dizer para você, se você não tem um propósito, para que serve você ganhar dinheiro? Você precisa de um propósito. Deus vai trazer para mim 300 pessoas que vão se tornar os 300 milionários de 2026. Quantos de vocês que estão nessa sala agora querem se tornar um desses milionários? Para quê, Léo? Para você servir de fluir da bênção de Deus. Ser uma pessoa que tenha para dar, para ajudar. Porque não adianta nada você só ter para você e você não conseguir ajudar o próximo. Do que vale a gente ter o carro do ano, a casa mais bonita do bairro, ter roupa, dinheiro, nossa geladeira cheia, enquanto as pessoas ao nosso redor estão passando fome? Então, eu quero compartilhar com vocês que 2026 será o ano da tua colheita. Muitas pessoas ao redor do mundo precisam que você prospere. Muitas pessoas ao redor do mundo precisam que você fique rico. Você vai falar, não, não quero ser rico. Seja rico. Não seja egoísta, seja rico para compartilhar. Deus está à procura de corações verdadeiros, pessoas que queiram servir para serem prósperas aqui e se tornarem colunas na casa de Deus, nas obras missionárias. Tem tanta gente precisando e você pode começar fazendo o mínimo, compartilhando, participando dos nossos programas, estando conosco dentro das nossas lives. Olha, este é um conteúdo tão precioso e pouquíssimas pessoas estão ao vivo agora. Poderíamos estar com milhares de pessoas, mas as pessoas estão muito mais preocupadas com as festas, o presente de Natal, bebidas, comidas, roupa nova para o final do ano, o Réveillon, comprar lá a sua champanhe, seja lá qual for a bebida que vai tomar, enquanto do seu lado, não precisa nem olhar para trás, do seu lado existem pessoas precisando de comer uma cabecinha de peixe, como você viu ali. Pessoas que têm não têm o básico, o mínimo, não tem um chinelinho, não tem uma roupa, estão ali passando realmente as maiores necessidades. E eu sei que Deus vai te abençoar e vai trazer para você as condições que você precisa para você ter tudo isso e muito mais na sua vida daqui para frente. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo, nós tivemos juntos aqui, essa 1 horinha que nós passamos para refletir, eu espero que possa ter te ajudado dentro desta visão, que possa ter aberto a sua visão de futuro e que você tome a atitude de vir fazer parte do nosso clube, da Rede Céu, a Rede Cristã de Evangelismo e Unidade, que é a nossa parte espiritual, e também vir fazer parte do Clube Lucro Certo. No Clube Lucro Certo, você já sabe, você participa ajudando diretamente o nosso trabalho e tendo informações através do canal Viver de Rendimentos com Léo Trajano. Então aqui, ó, eu vou deixar na nossa descrição tanto o link do Clube Lucro Certo, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não fazem parte do grupo do WhatsApp, onde eu coloco todas as novidades. Eu vou fazer lives agora praticamente todos os dias, daqui para o final do ano, trazendo novidades para vocês das empresas, as oportunidades. E eu queria abrir esta série de lives trazendo para vocês esta informação e mostrando para vocês que não adianta você escolher qualquer negócio que você escolha fazer. Sem um planejamento, não vai funcionar de jeito nenhum. Então tá aqui, ó. Vou botar no chat para vocês. Tá aqui o link do Clube Lucro Certo, tá? Esse é o link que eu coloco aqui, ó, do Clube Lucro Certo.
dentro do WhatsApp. Você pode clicar aí e já fazer parte do nosso clube. E lá no clube você vai pegar informações privilegiadas sobre todos os negócios que nós administramos, que nós indicamos, e também vai ficar sabendo daquilo que você não pode fazer para você não cair em nenhum golpe, tá bom? E também vou deixar agora para vocês o link do canal novo, do nosso canal Redcel, Portal Redcel, tá? O canal é esse aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Para quem não conhece ainda, eu vou compartilhar aqui na tela rapidinho para você visualizar, ó. Esse aqui é o canal, ó. Portal Redcel, tá? Começou agora, tem 59 inscritos. Esse canal já é um canal antigo que tinha deixado parado, mas agora tem esses 2 programas novos que eu lancei, tá? Inclusive, esse programa aqui foi lindo, que todos os 2 são muito bons. Comecei há 9 dias atrás, então vocês têm agora aqui esse canal, que é o canal Redcel. Você vai se tornar parte também para abençoar o projeto da África. Ah, Léo, eu quero ajudar. Como é que eu faço? Entre em contato comigo. A gente vê a forma que você puder ajudar, que você quer ajudar. Você vai estar ajudando a manter esse programa e automaticamente vai receber informações privilegiadas em primeira mão. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar agora aqui dentro para vocês no chat também o canal, tá? Tá aqui, ó, portal oficial da Redcel, tá? Aqui você clica, você já cai lá dentro do portal, já se inscreve no canal, assiste os vídeos lá, dá o teu like, ok? E nos ajuda a divulgação do Reino de Deus. Quero orar pela sua vida, para nós fecharmos esse momento especial e dizer que 2026 será o melhor ano da sua vida. Tenha certeza disso, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos aqui, nesta live especial de final de ano, uma retrospectiva de 2025 e o propósito firmado para 2026, de sermos melhores do que fomos 2025, de ajudarmos mais ao próximo, de conquistarmos mais para sermos prósperos a ponto de sobrar, para nós podermos doar, para nós podermos ajudar, para nós fazermos a abundância da bênção sobre a vida das pessoas. Meu Deus, te peço que sobre cada pessoa aqui representada que assistir este vídeo, cada família aqui representada, que haja a tua bênção sobre cada família, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção no casamento, nos filhos, nos relacionamentos entre pais, filhos, entre esposo e esposa, que haja a bênção e a paz do Senhor Jesus. E que o teu amor e a tua graça se espalhem sobre cada família aqui representada. E que cada um que assistir este episódio, este vídeo, eles também se motivem a ajudar, a programar-se para um crescimento maior. E que eles possam, juntos conosco, fazer parte da Redcel, a Rede Cristã de Evangelismo e Unidade. E que possam estar conosco também no lado empresarial, através do Clube Lucro Certo, onde nós pesquisamos e buscamos aquilo que há de melhor para a vida de cada um. Te pedimos a tua paz, a tua bênção e que 2026 seja o melhor ano de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Se você gostou, deixa lá nos comentários. Esse vídeo vai subir para o canal Viver de Rendimentos. Já já você também vai poder compartilhar e ajudar toda a sua equipe. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela presença e nos vemos no topo, que é o lugar dos grandes líderes. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela presença de todos e fique com Deus. 2026 é todo nosso. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.